Meus irmãos, hoje pela manhã, no culto das 11 horas, nós pregamos aqui sobre o texto de Êxodo, capítulo 14, quando Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. E esse é o lema da nossa igreja. Essa igreja tem rumo. Essa igreja tem direção. Amém? Amém? Ela está firmada na palavra. E ela vai para frente. E Deus argumenta conosco lá, em Êxodo, que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele vai pelejar por nós. Que a gente vai enfrentar umas tranqueiras aqui, dizendo que é para não avançar. Vai enfrentar oposição, dificuldades. Mas a igreja marcha. E marcha para experimentar os milagres de Deus. Porque Deus não manifestará o seu poder e a sua graça sobre a sua igreja se nós não avançarmos, nós não irmos pela fé e pela obediência à palavra de Deus. Do texto que nós lemos hoje de manhã, eu vou continuar com a mesma toada, porque tem muita gente que não veio de manhã e está aqui à noite. A nossa liderança está unida, um só coração, uma só fé, um só espírito. Nós vamos para frente. Queremos ser uma grande igreja missionária. Quero compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 1, um texto bastante conhecido. Josué, capítulo 1. Geralmente a gente lê esse texto nos versos de 1 a 9. E homileticamente falando, de 1 a 9, Deus está encorajando a Josué. Do versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 15, Josué, encorajado por Deus, encoraja a sua liderança. Ele chama os líderes de gente, vamos lá. E os últimos versículos do capítulo 1, o povo encoraja Josué. Veja no versículo 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, o quê? Iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Liderança sintonizada com a vontade de Deus, encorajada por Deus. O povo vendo isso, a igreja marcha. Amém? Então, você tem um privilégio, eu tenho um privilégio de participar desse momento da nossa igreja, onde nós estamos crescendo, estamos sendo abençoados e vamos continuar avançando. A igreja não é caranguejo que anda para trás. A igreja não sai caminhando de lado, ela vai para frente. Vamos ler o texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos parar aqui. Aqui nós temos um primeiro princípio espiritual para uma igreja que tem rumo, que avança. O primeiro princípio espiritual que nós aprendemos aqui é que os homens morrem, mas a igreja o quê? Continua. Eu fiquei arrepiado quando eu fui olhar ali embaixo a galeria das fotos dos pastores. Já morreu um monte. Só tem 4 para morrer. Eu, pastor Azias, pastor Paulo, né? E o pastor Eduardo, o Cadu. E eu faço a senha, não tem problema, pode ir. Você olha aqui os painéis, você vê o testemunho de Simon no leito da morte. E a irmã dele pergunta para ele: Simon,
Quem é que vai tocar a obra? Ele diz, Deus levantará para si os obreiros. Então Josué, ele está agora diante do grande desafio de continuar. Se você observar lá, em Deuteronômio capítulo 34, está no mesmo texto, na mesma página, no versículo 10, que Josué ia continuar a obra, não era de qualquer pessoa. Diz aí, no versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado o quê? Face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e todos os oficiais de toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o quê? Israel. E aí você olha para aquela galeria de pastores, você fica, meu Deus, quem somos nós para continuar essa obra? Mas Deus está dizendo assim, Moisés, meu servo, é morto. Passa agora. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Contigo. Presta atenção, irmãos, a obra de Deus continua. Daqui 50 anos, vai ter uma apresentação do Museu de Pinheiros, tudo nós lá, na fotografia, né? Eu, Zé Francisco aqui, o seu Mar. Se a gente for assim, top mesmo, nós vamos virar nome de sala de escola dominical. O Lourenço vai ser Coral Lourenço Júnior. Né? Vai ser desse jeito. Porque nós passamos. Esses últimos dias, nós perdemos o Paulo Senaiotti, filho do seu Wagner, da dona Amália. Perdemos o Milton. Essa semana nós perdemos o seu Vitor. Perdemos assim, eles estão conosco na igreja triunfante, e nós estamos aqui na igreja militante, trabalhando, lutando. Então preste atenção, irmãos, o único que é insubstituível na igreja é Jesus Cristo. Igreja não tem dono, igreja não é da família tal, do presbítero tal. Aquele presbítero lá que dá um dízimo grande, que esse presbítero vá para o inferno com o dízimo dele, porque ele não é dono da igreja. Ele não é dono da igreja. Ele não manda na igreja. A igreja é de Jesus. Amém? Então para com isso. A minha família, eu sou dono. Ministério do pastor fulano de tal. Baixa a bola, baixa a bola. O ministério da igreja é Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus. E olha, irmãos, eu não sei o que é a igreja para você. Eu não sei qual a importância que você dá para a igreja. Alguém já disse, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. E o Dr. John MacArthur, pregando sobre esse assunto, ele diz, a igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. A igreja é o lugar da reunião dos verdadeiros adoradores do Pai. A igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial. A igreja, por fim, triunfará tanto no âmbito universal como local. A igreja é a esfera da comunhão espiritual. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual. Sendo assim, há motivos para se amar a igreja, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então guarde esse princípio. Guarde esse princípio. Os homens passam,
Mas a igreja o quê? Continua. Nós não chegamos a Canaã. Nós não herdamos ainda a Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Segundo princípio que esse texto vai nos ensinar, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este povo, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que coisa linda. Disposição para continuar marchando em obediência a Deus. Moisés, diga ao povo que marche. 40 anos depois, Deus está repetindo a mesma mensagem. Dispõe-te, e agora não é para mais passar o Mar Vermelho, mas para passar o Jordão, para enfrentar aqueles que estão ocupando a terra prometida. E a primeira batalha será contra a cidade de Jericó. Dispõe-te, avança, avança. E o que é bonito aqui, irmãos, é que nós temos que avançar o quê? Juntos. Juntos. Um só coração, um só rebanho, uma só fé. Você tem que entender isso. Quando a gente vai estudar sobre a igreja no Novo Testamento, há muitas figuras para mostrar que nós não somos uma instituição, nós somos uma família, nós somos um corpo. Na Bíblia, várias figuras são usadas para comparar a igreja. Nós temos o corpo de Cristo, que ressalta a unidade da igreja como organismo vivo. Nós temos um rebanho, porque ressalta a unidade da igreja, um só rebanho, mas com a pluralidade de muitas ovelhas. Tem ovelha branca, ovelha preta, ovelha capenga, ovelha que se arrasta, ovelha versátil. Tem vários tipos de ovelha, mas o rebanho é um só. A igreja, ela é uma montanha. Ressalta a igreja como um povo firme. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam para sempre. Estabilidade da igreja. A igreja, ela é um edifício, é um santuário que está sendo construído. Ela é uma planta como uma videira verdadeira. Ela é uma família. Ela é uma cidade. Ela é uma nação. Ela é uma nova massa. Ela é o caminho. É o caminho. Aqueles que estão no caminho. Somos peregrinos e forasteiros. E nós estamos marchando para a cidade celestial. Então preste atenção. Esse versículo 2. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, paz, tu e todo esse povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus continua pelejando por nós. Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, Ele está ao nosso lado. É Ele que vai marchando, é Ele que vai conduzindo a sua igreja, é Ele que vai transportando a sua igreja. Ele nos carrega, Ele nos leva. E nós temos que ir para frente, para avançar. Terceiro princípio, lê comigo no versículo 3, vamos lá juntos? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Presta atenção, que aqui nós temos um princípio fundamental. É quanto mais fé nós tivermos para avançar, mais nós o quê? Conquistaremos. Irmãos, preste atenção. A obra de Deus é uma obra de conquista. E nós já vamos conquistar aquilo que Deus já comprou. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não é isso? E os campos, eles já estão maduros para a colheita. O que é que significa isso? Significa que o nosso trabalho é colher. Colher o quê? Colher aquelas vidas que já foram compradas e salvas pela expiação limitada de Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele já comprou a igreja, Ele já salvou a igreja. E o nosso papel como igreja agora é avançar. Quanto mais nós pregarmos, quanto mais nós semearmos, quanto mais nós distribuirmos Bíblia, quanto mais nós enviarmos missionário, mais nós vamos colher.
É uma questão de fé. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tem o quê? Dado. Quanto mais a gente avançar, Ele vai nos dar. Quanto mais fé Ele nos der, nós conseguiremos. É tão interessante, porque Josué, lá adiante, no capítulo 15, ele conquistou muitas terras, mas ele não conquistou a terra toda. E diz o texto de Josué, que mesmo conquistando o que ele conquistou, ainda tinha muita terra a ser conquistada. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: avança, com fé. Deus dá uma geografia, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso quê? Limite. Aqui para Josué o limite era a terra. Para nós o limite são todas as nações. E de fazer discípulos de todas as nações. Nós não vamos conquistar a terra, nós vamos conquistar vidas, almas. E essas vidas estão esparramadas, os eleitos de Deus estão esparramados entre todas as nações da terra. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, preste atenção, a igreja de Jerusalém, que começou com aqueles homens simples, em 30 anos de trabalho, eles alcançaram 250 milhões de pessoas. O Evangelho foi pregado em todo o Império Romano. E segundo os historiadores, quem derrubou o Império Romano foi justamente o cristianismo. Por isso que lá no 3º século, o imperador, ele cede, porque o cristianismo tinha alcançado toda aquela região. E se você pensar bem, não tinha Bíblia impressa, não tinha rádio, não tinha comunicação, não tinha os transportes que nós temos hoje, não tinha a bancada evangélica no Senado romano, não tinha nada. Eles fizeram isso o quê? Pelo poder do Espírito Santo e pelo testemunho da igreja, pregando a palavra, testemunhando a palavra. Então preste atenção. Nós podemos ficar aqui. Morrer aqui. A gente pode até derrubar essa casa e fazer um cemitériozinho, como lá nos Estados Unidos. Vender um jazigo para você aí. Você enterra, vai ser enterrado aqui. A gente pode fazer aqui. Ou a gente pode avançar. O que Deus está dizendo aqui é para nós avançarmos. E nós vamos avançar. E eu espero que essa geração avance. E que os jovens aqui, que os adolescentes, que essas crianças que estão sendo treinadas aqui, elas sejam mais crentes do que a atual geração e que elas possam avançar o mundo e fazer uma grande reforma espiritual no Brasil. E a nossa igreja ser um grande celeiro de missionários para o mundo todo. Quarto princípio. Versículo 5. O que diz aí? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Coisa linda aqui. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Josué, você é irresistível. Não nesse sentido que você está pensando. Irresistível. Ninguém pode deter o avanço dessa obra. Ninguém pode. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é tão interessante isso, meus amados irmãos, porque ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu vou estar com você, eu vou amparar você, eu vou cuidar de você, eu serei contigo, eu não te deixarei em nenhum momento.
E por causa da minha presença, da minha companhia, ninguém poderá resistir ao avanço da conquista da terra prometida. Em outras palavras, ninguém poderá deter o avanço da igreja na pregação do evangelho, na conversão de vidas, na plantação de novas igrejas. Ninguém pode deter essa obra. Essa obra é crescente, essa obra ela vai avançar. E Jesus Cristo virá até que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações e o último eleito de Deus seja convertido. Aí virá o fim. Irmãos, quantos políticos, quantos governos, quantos intelectuais, quanto a mídia, quantas tentativas já foram feitas na história para impedir o avanço do reino, para destruir o povo de Deus, para destruir os valores do cristianismo. Mas é impressionante. É impressionante, porque quanto mais persegue o cristianismo, quanto mais se mata cristãos, mais a igreja cresce, a igreja prevalece. Porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ela avança. Ela avança. Sexto princípio, versículo 6. É sexto ou é quinto? Sexto. Eu esqueci o esboço. Lê comigo versículo 6 e 7. Vamos lá? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Depois de apresentar 5 princípios, é como Deus vai dizer assim: eu só quero 2 coisas de você, ou de vocês como igreja. Ser forte e corajoso, ele está apelando aqui para o lado humano. Você seja homem, você seja cabra macho, na linguagem do Nordeste. Certo? Seja forte e seja corajoso. Sabe para quê? Para ter compromisso com a palavra de Deus. Porque nenhuma igreja local, nenhum momento da história da igreja, a igreja ela pode avançar, ela pode conquistar, se ela não for fiel às Escrituras Sagradas. Coloque isso no seu coração. Nós não podemos avançar como igreja nos tornando liberais, abrindo mão das Escrituras, permitindo coisas erradas, achando que isso é da sociedade, é do momento. Ser uma igreja inclusiva, ser uma igreja que não prega contra o pecado, ser uma igreja que não exige arrependimento, ser uma igreja que se afasta da simplicidade do Evangelho de Jesus. Não! Nós precisamos ser corajosos para fazer tudo como está na Bíblia. Nós não arredamos um pé, 1 centímetro da Escritura. A palavra de Deus é tudo para nós. E nós vamos pregar a palavra, nós vamos ensinar a palavra. Nós vamos combater a cultura pragmática, secularizada, relativista, pluralista, com os valores da palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, você não será o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, preste atenção. Se você for lá para 2 Timóteo, por favor, dá um passeiozinho rápido aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo está falando para Timóteo
Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Os tempos serão difíceis. Cada vez que passo, os tempos serão mais difíceis ainda. Mas não é por causa da economia, não é por causa da ecologia, não é por causa do problema da sustentabilidade. O problema são as pessoas. Pois os homens serão o quê? E aí vem, né, uma descrição, que é um retrato da nossa sociedade hoje. Sabe o que Paulo diz? Como é que você pode sobreviver a esses tempos difíceis, Timóteo? Versículo 10. Segue a liderança piedosa. Os tempos são difíceis, mas Deus sempre deixará uma liderança piedosa. Deus sempre deixará um remanescente fiel. Timóteo, não siga os falsos pastores. Não dê ouvido aos falsos pastores. Siga de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade. Versículo 14. Timóteo, você para sobreviver a esses tempos difíceis, com pessoas complicadas, sociedade corrupta, também, versículo 14, o que diz? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não aprenda pela internet, pelo amor de Deus. Aprenda sabendo de quem você está aprendendo e permanece, Timóteo. Permanece na fé dos seus pais. Permanece na fé dos nossos pais. Permanece na fé dos nossos missionários. Daqueles que viveram e morreram pela causa do Evangelho. Permanece nas Escrituras. E ele vai dizer no capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Às vezes eu olho até para pastores que no passado foram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar muita gente, para salvar muita gente, e hoje usa a internet para falar besteira, para desconstruir tudo aquilo que é fundamento do Evangelho, e ao invés de levar esperança, amor, são críticos ferrenhos do Evangelho, são inimigos do Evangelho, dos valores do Evangelho. Mas Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para o PT, nem para o PSDB, nem para a direita, nem para a esquerda. Não mistura, aqui na Escritura, a palavra de Deus. Mas eu quero concluir, porque ele termina com o versículo 9. E esse versículo é muito precioso, irmãos, porque nós temos que entender que nós precisamos, para avançar, nós precisamos ser fiéis às Escrituras, mas nós temos que ter consciência da nossa vocação e do nosso chamado. Nós somos igreja de Deus. E para que nós somos igreja de Deus? Qual é a nossa vocação? A nossa vocação não é política, não é sociológica, não é social. A nossa vocação é espiritual. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que levar a salvação a todos os confins da terra. E aí ele vai dizer, versículo 9, vamos ler juntos? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde que andares. Presta atenção, gente. Quando ele faz essa pergunta, não te mandei eu, ele está dizendo, não fui eu que mandei você, não fui eu que escolhi você. Presta atenção. Você, eu, nós fomos escolhidos
Ninguém faz parte da igreja, ninguém faz parte do povo de Deus sem ter sido escolhido por Deus, sem ter sido regenerado por Deus e sem ter sido o quê? Enviado por Deus. E eu e você não podemos esquecer isso. Não, tu mandei eu ganhar dinheiro, fazer fortuna aqui na terra, foi isso que Deus mandou você? Você pode fazer isso, mas não é o seu sentido de vida. Não é o projeto de Deus para a sua vida como igreja. Deus tem um projeto espiritual para a sua igreja. Esse negócio de comprar terreno, construir, tudo isso aqui, é para a gente ganhar mais vida, cuidar de mais vidas. E a mesma coisa da gente querer cuidar da saúde das pessoas sem não ter um hospital, com boa aparelhagem, com bons médicos, com bons medicamentos. É a mesma coisa de você querer dar uma boa educação sem ter carteira, professores bem treinados. Para a gente cuidar das pessoas, nós precisamos de estrutura física. Mas não é isso a essência. A essência é ganhar as vidas para Jesus. Amém? É cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas. Então, Deus está dizendo, eu só quero duas coisas de você. É que você seja fiel à palavra. E que você tenha consciência de quem mandou você fazer e quem está mandando você avançar, sou eu. E como prova disso, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E ninguém poderá te resistir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Nós somos uma igreja que temos o quê? Rumo, direção. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós temos que avançar. E Deus está conosco. Com humildade, com união, com amor, nós vamos para frente. E Deus vai fazer o que Ele quiser de nós. O que Ele quiser. Eu só quero ter o privilégio de morrer fazendo a vontade dEle. Amém? Você morrer no centro da vontade de Deus. Como diz o Milton para o pastor Nizam. Pastor Nizam, eu estou pronto para voltar para casa. Mas se o meu pai quiser me levar, eu estou pronto também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós somos uma igreja com pessoas que vieram de vários lugares. E o Senhor está nos congregando aqui. Famílias das mais diferentes. Mas o Senhor tem um propósito único para nós como igreja. Que é avançar no crescimento do Teu reino. É pregar a Tua palavra. É ganhar o maior número possível de pessoas. É aconselhar, é discipular, é tratar. Deus, nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Nós não podemos fazer isso sem os Teus recursos. Mas nós não queremos fazer de todo jeito, de qualquer jeito. Nós queremos fazer em obediência ao Senhor, em fidelidade das Escrituras. E se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir para lugar nenhum. Nós queremos ter a convicção de que o Senhor está conosco. Em tudo aquilo que nós formos fazer. Abençoe cada família aqui, Senhor. Cada irmão. Que cada um aqui, Senhor, possa ter orgulho santo, possa ter, assim, a consciência do privilégio que é ser usado por Ti nessa geração. Que cada um possa dar o melhor de si. Que cada um possa comprometer-se, Senhor. Que a agenda da igreja possa fazer parte da agenda dos membros da nossa igreja. Que cada um aqui possa ter consciência dessa tarefa que nós temos para realizar. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.